Ungido por Deus e com muita sabedoria, o irmão Swaggart reuniu esses comentários bíblicos para ajudar os crentes. Os comentários da Bíblia, elaborados por Jimmy Swaggart, podem ser considerados um dicionário bíblico, uma enciclopédia bíblica. Com esses recursos, você terá a oportunidade de se aprimorar. Para fazer o seu pedido, ligue ou visite o site. Estamos de volta. Você declarou algo durante o intervalo e quero que você repita, por favor, Dave. Você começa a se perguntar com a declaração que veio do Conselho de Jerusalém sobre os gentios não tendo que seguir o judaísmo ou as regras, leis e por aí vai, que Paulo teria mencionado isso quando os judaizantes interferiram em seu ministério com os gentios e todas as igrejas. E por que vocês acham que ele não mencionou? É porque estava incompleto em sua avaliação. A avaliação não incluía judeus e não acredito que Paulo iria, como eu falei no programa de ontem ou mais cedo, quando você lê Atos 15 e sua conclusão, eles pegaram uma palavra que estava em Jerusalém, que Tiago decidiu, e então eles espalharam entre todas as áreas da Ásia Menor que Paulo tinha passado por elas em sua primeira viagem missionária. Levaram essa palavra na medida que começaram na segunda viagem missionária. Mas você não escuta Paulo falar mais disso depois da ordem cronológica de Atos 15, Paulo não faz mais referência a isso nem usa como defesa. E eu quero saber por quê. Porque estaria incompleto e não incluiria os judeus. E acho que ele decidiu que ele ficou contente porque decidiram aquilo em Atos 15, mas não era a proclamação que ele queria, que no fim das contas levaria o judeu à liberdade da lei. Mas se Tiago não tivesse decidido, pelo menos em relação aos gentios, o futuro da igreja estaria em jogo, teria destruído a igreja, porque o Espírito Santo não teria como ter abençoado aquela direção errônea. Nós vemos a mesma confusão em Tiago na igreja de Jerusalém, mesmo no fim da terceira viagem missionária, como ele chama Paulo e diz: nos conte sobre o que você ensina a respeito da lei. Se Tiago tivesse entendido o evangelho como Paulo estava pregando, aquela não seria uma pergunta. A referência seria: Paulo, nos ajude a entender aonde a lei se encaixa em meio ao entendimento judaico sobre o que devemos fazer. Então isso mostra que havia uma hesitação, e já mencionamos isso aqui, irmão Swaggart, de maneira entendível, 1.600 anos de lei e uma interpretação errônea da lei, uma aplicação errônea da lei, uma dependência da lei como meio de justiça, estabelecida na vida e no coração do judaísmo de judeus por centenas e centenas de anos, não é algo fácil de largar, pelo menos num período de 6 anos. Imagina, no fim da terceira viagem missionária, estamos falando mais ou menos há 25 anos depois da crucificação, e ainda estávamos ali tentando entender como igreja. Até hoje muitos cristãos estão tentando entender aonde a lei se encaixa no nosso entendimento do cristianismo. E essa seria alguma resistência sobre a mensagem da cruz, o fato de que está tão costurada na mente de muitos cristãos? A mentalidade de lei? Com certeza. Eu acredito que sim. Porque você está dependendo daquilo que você tem que largar. Isso não é fácil e parte da resistência. E mesmo não funcionando, não queremos largar. Se eu orar um pouco mais tempo. Eu queria perguntar então, irmão Swaggart, o que você acredita em relação da mensagem de Pedro aqui no 10º capítulo e na conferência de Jerusalém? Quanto tempo passou ali baseado em seus estudos? O que você acha? Acredito que passaram vários anos, porque você perguntou por que a discussão seguiu aquele caminho. O pensamento que eu tenho sobre isso é que não devemos esquecer que o Dr. Lucas escreveu isso aqui. Sabemos que ele foi inspirado por Deus, mas a maioria dos eruditos acreditam que
Lucas era mais fiel a Paulo do que a Pedro, e certamente depois ele seguiu o ministério de Paulo, seguiu a vida de Paulo e terminou assim o livro de Atos. Então, de uma certa maneira, precisamos ter um certo entendimento disso. Mas voltando à sua primeira pergunta, eu acredito que é uma pergunta válida em termos de por que Pedro, em cima desse grande avivamento na Cesareia, não continuou no embalo do avivamento. Pensamos, se hoje tiver um grande avivamento na cidade, vai se espalhar. Vamos ler sobre isso. Mas não acontece sempre. É uma grande pergunta e eu pergunto de volta: será que ele tinha processado o seu próprio racismo? Será que ele tinha processado por completo? Ou viu que Deus fez uma grande obra, teve uma visão, mas ainda estava lutando em relação a pregar para gentios? Esse homem acreditava em Paulo. Ele não desdenhava de Paulo de maneira alguma. Pedro acreditava em Paulo e acreditava no que Paulo estava ensinando. Eu sinto que era mais um medo que fez com que Pedro fizesse o que fez em relação a essas pessoas que vieram de Jerusalém, aonde Pedro é, se negou a comer com os gentios e por aí vai. Mas acredito que tinha mais a ver com um problema do tempo, do momento, ao invés de algo que foi feito. Porque ele estava na igreja de Antioquia e a maioria das pessoas na igreja de Antioquia eram gentios. E ele estava trabalhando ali naquela igreja com Paulo, Barnabé e por aí vai. E ele também foi para Samaria, não é? Pedro não foi para lá e fez um avivamento lá? Então, ele tinha passado por Samaria, visto o avivamento com Filipe, ele tinha depois ido para Cesareia, viu o grande avivamento lá, e depois Antioquia. Eu te entendo. Eu sei que Paulo foi chamado diretamente por Deus e pregou para judeus e gentios, mas ele tinha uma paixão maior pelos gentios e graças a Deus por isso. Talvez não estivéssemos aqui se ele não tivesse isso e foi até o fim. Não ficou vacilando. Mas eu acho que a decisão de Pedro não era forte como a de Paulo. E eu acho que ele não, para ser meio brusco, ele não era o homem que Paulo era. Eu acho que é isso que estou mencionando. Em Gálatas capítulo 2, na verdade, Paulo menciona que havia um temor, um medo dos homens que fez com que Pedro e Barnabé também. Vamos lembrar aqui, Barnabé, talvez até mais do que Pedro. Porque Pedro tinha mais influência, mas Barnabé esteve com Paulo durante toda a sua primeira viagem missionária, vendo milhares de gentios salvos. E ele tinha sido um cooperador do apóstolo Paulo, ministrando para os gentios, vendo tudo isso. Então, até Paulo, a maneira que ele escreve em Gálatas 2, ele diz: até Barnabé se envolveu nisso, por medo dos homens. É o que estou dizendo, esses homens que vinham de Jerusalém, olha, eles não eram qualquer pessoa, eram pessoas poderosas em meio à igreja de Jerusalém. Não temos os nomes deles, mas não eram só um Zé Mané qualquer. Eram líderes da igreja lá. Então, você imagina, Pedro era para eles respeitarem e temer a ele, ao invés dele respeitando a eles. Mas ele respeitou, pois você está certo. O texto diz que havia um medo no coração de Pedro. Eu concordo com você e creio que estamos dizendo a mesma coisa. Eu não creio que a mentalidade de Pedro era diferente. Foi mais uma queda momentânea, é o que eu acredito. Pois Pedro, especialmente na hora que ele chega ao Conselho de Jerusalém e dá uma mensagem forte e bem mais parecido com o pensamento de Paulo do que com o de Tiago. Então você acha que essa situação desses homens vindo de Jerusalém aconteceu antes do Conselho de Jerusalém ou depois do Conselho de Jerusalém? Eu acredito que foi antes. Eu também. Eu acredito que foi antes, porque Gálatas 2 temos que debater, porque eu vejo Gálatas 2
como uma situação de Atos 11, e assim, dependendo a situação de Atos 15 também. Os eruditos estão divididos sobre esse assunto. E a única área que realmente me aponta para Atos 15 é quando vemos um período de anos em Gálatas 2:1. De outra maneira, eu conecto isso a Atos 11. Então você sente que a situação aconteceu antes do Concílio de Jerusalém. Sim, se você seguir, e isso é uma pressuposição minha, não quer dizer que está correto, mas se você seguir a cronologia normal de Atos, se eles tiveram essa reunião no fim de Atos 11, de acordo com Gálatas 2, em Atos 12, vemos Pedro sendo preso e Paulo e Barnabé estavam naquela primeira jornada para Jerusalém, estavam lá juntos. E no fim de Atos 12, Pedro tem que sair da área de Jerusalém para salvar a própria vida. E creio que foi ali que ele viajou com Barnabé e o resto do grupo até a área de Antioquia. Diz que ele foi para Cesareia, mas para estar seguro, creio que por um tempo ele ficou em Antioquia, onde isso pode ter acontecido. Isso é uma pressuposição e cronologicamente parece fazer sentido, e na hora que eles voltam da primeira viagem missionária, e Pedro está de volta ali em Atos 15 em relação ao concílio, então Pedro já fala com coragem, não vejo ele se inclinando para o lado errôneo. Então você quer dizer que ele aprendeu algo ali? Eu creio que foi ali. E posso estar com a ordem cronológica errada, mas eu também acredito assim. Em suas anotações, irmão Swagger, você diz que acredita em Gálatas 2, que ali é o Conselho de Jerusalém. E eu também acredito assim, que Gálatas capítulo 2, Paulo abertamente diz, 14 anos depois aconteceu esse evento de Gálatas capítulo 2, e seguindo a cronologia que ele dá no livro de Gálatas, ele estava falando da igreja de Gálatas 14 anos antes de receber a Cristo, que seria 35 anos depois de Cristo. O concílio aconteceu em 49 depois de Cristo. Então a cronologia em Gálatas se encaixa perfeitamente, com Gálatas 2 sendo o concílio de Jerusalém. Certo, eu concordo, e ainda bem que vocês pensam assim, senão estariam errados. Não perca o próximo programa. Te amamos, Deus te abençoe. Obrigada por assistir o programa de hoje, um estudo na palavra. Assista os programas arquivados online no site sunlifetv.com. Uma das doutrinas mais importantes e menos compreendidas